Olá, leitores do RD News. Eu estou de volta com mais uma entrevista especial. E dessa vez nós conversamos com Eliene Liberato, do PSB. Ela é vice-prefeita de Cáceres e a primeira mulher a ser eleita prefeita eleita para o comando da prefeitura do município, com 15.881 votos, que representou aí 38,16% dos votos válidos. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória política dela, sobre como foi essa campanha e também os principais projetos que ela pensa para o município. Prefeita, muito obrigado por ter aceito o convite e de falar com os leitores do RD News. Primeiramente, quero cumprimentar, todos os internautas acompanhantes dessa entrevista, agradecer o RD News e que eu sempre falo, sou grata primeiramente a Deus, que nesse momento que nós passamos ainda de pandemia, de ter saúde e disposição, e feliz pela vitória, que realmente não foi fácil, foi um desafio enorme, porque eram 5 candidatos e eu era alvo de todos. Mas, graças a Deus, com muita determinação, foco, 13 partidos também, que não é fácil você lidar com 13 partidos, ambos ideologia diferente, e um cenário aí com 144 vereadores, você conseguir harmonia, conseguir liderar tudo isso não foi fácil, mas foi importante porque é um aprendizado e, ao mesmo tempo, uma mulher ser protagonista desse processo também é histórico. Então, Exato. Eu me sinto muito feliz e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade também. Prefeita, como que uma nordestina, natural de Campo Grande, Rio Grande do Norte, foi parar em Cáceres, se formou em geografia, se tornou professora, entrou para a política e hoje é a primeira prefeita eleita do município? Conta um pouquinho sobre essa trajetória da senhora. Então, é uma história um pouco diferente, porque geralmente eu falo os políticos, e mulher principalmente, ou ela herda o espólio do esposo, da família, para se projetar na política, ou ela tem uma bandeira de luta militante. E o meu foi diferente. Eu cheguei aqui com 18 anos, vim visitar uns tios, acabei encantando com a cidade, fiquei, e aí fiz faculdade aqui. Na verdade, construí minha vida profissional toda aqui. Casei, tive filho aqui, um filho, e me formei na Unemat, fiz especialização na Unemat. Na época, eu era jovem, fundei o Rotaract Clube de Cáceres, participei do Rotary, e tudo isso foi me dando base para liderar frente a vários projetos. E como professora, atuando na sala de aula no dia a dia, eu muitas vezes eu era aquela professora que, após o término da aula, eu ficava dialogando com os alunos, preocupada com a vida dos alunos. E isso fez com que eu desenvolvesse vários projetos em sala de aula como coordenadora, e uma preocupação a mais, além da formação do aluno, do conhecimento, eu preocupava com o lado social dos alunos. Eu dava aula no ensino médio e aquilo eu via uma importância de se fazer algo além de ser somente professora na sala de aula. Aí, à frente a isso, eu desenvolvi vários projetos com adolescentes e, como presidente do Rotaract, tive a oportunidade de desenvolver várias ações e isso me projetou para convidada, na época, na prefeitura, para coordenar um programa chamado Sentinela, que hoje é o CREAS, que é um programa de enfrentamento a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Era 2000, no ano de 2000, na gestão do Túlio Fonte, a gente implantou e esse projeto foi referência em Mato Grosso, porque a gente acabou fazendo umas ações que, na época, o Barco do Amor, aqui no Rio Paraguai, aquela questão da exploração sexual, eu fui para a CPMI e tal, e aí isso me projetou para eu desenvolver outras ações. Aí fui novamente coordenadora de assistência social e logo, em 2010, me convidaram para eu ser secretária. Fui
assumi, atuei com vários projetos em ação, implementei a política de população em situação de rua, e isso tudo foi, né, dando base para que as pessoas me conhecessem, resultado do meu trabalho. Aí, quando foi em 2012, me convidaram para ser candidata a vereadora. Eu falei que eu não entraria na política de jeito nenhum, que eu poderia colaborar de outra forma. O que resultou? Aí, tanto era na época candidato, só tinha 2 candidatos, que era o doutor Leonardo e o Francis, os 2 me convidaram para ser vice. E eu estava de saída para uma viagem, né, com passagem e tudo. E aí ficaram, na época, o prefeito, que eu era secretária, eu já tinha afastado, tinha voltado para a sala de aula, e aí ele foi e pediu, conversou comigo, que era o momento. E aí relutei muito, enfim, aí aceitei ser vice do Francis. Aí trabalhei com ele o primeiro mandato, né? Fui uma vice atuante, vice não tinha sala. Primeira coisa que eu fiz, solicitei uma sala. E aí comecei também a não ser uma vice, na verdade eu ajudava a intermediar politicamente, corria atrás dos projetos, fazia parte política. E com isso ele me convidou novamente, que aí foi histórico também, ao mesmo prefeito e a mesma vice ser reeleito, novamente fomos reeleitos, segundo mandato. E aí aconteceu tudo isso, nessa projeção toda, eu fui me sentindo, né, responsável e por muitas ações, e as pessoas começaram a me cobrar, não, você tem que ser a prefeita, você tem que ser a prefeita. E aí acabei, né, consolidando esse projeto aí. Realmente é uma política de resultado, essa minha projeção toda, né? E aí eu tenho o apoio da família, que é muito importante, isso foi fundamental. Por ser mulher, a gente sabe que a gente lida com várias atribuições, né? Atribuições de trabalhar fora, de mãe, de dar conta, gerenciar a casa, gerenciar os afazeres. E isso tudo, se não fosse o apoio também da família, com certeza eu não teria chegado até aqui. Então é importante, né, a gente mencionar isso. Prefeita, a senhora foi aí vice-prefeita por 8 anos do Francis, né? E nessa eleição se lançou como uma candidata de oposição à atual gestão, né? Como que a senhora trabalhou para desligar a imagem da senhora da gestão Francis, sendo que a senhora fez parte desses 2 mandatos consecutivos, e a senhora mesma falou que foi uma vice-prefeita atuante, né? Então, realmente, essa é uma situação que não foi fácil você desligar, né, o papel vice. Por 2 anos estava junta, todo o processo foi muito difícil. O que ocorre? Até então, no mês de abril, por aí, o prefeito dizia, embora ele muitas vezes já tinha pretensão de projetar um outro secretário, não tinha não demonstrava uma empatia maior de vou apoiar Eliane. Mas aí nós tivemos uma conversa, dialogamos, e ele falou que ia apoiar quem estivesse bem nas pesquisas, né? Que ele ia fazer enquete, pesquisas e ia estar. E eu já sabia, eu acompanhava que eu estava bem, né? E ele chegou a falar que ia me apoiar. Só que aí nesse processo de construção, né? E aí eu falo que são as vaidades, né? Que aí a política você tem que ter, você não pode pensar em você, né? Você tem que pensar num grupo, num projeto, numa cidade. Não se faz política se não for um projeto. Isso eu aprendi, né? E aí eu coloquei bem claro para ele que eu gostaria, sim, tenho que ser bem sincera, gostaria de ser a sucessora, o apoio, até pelo trabalho, como tem coisas boas também. E aí o grupo que estava em torno dele tentou de convencer outro nome para se projetar e fazer uma costura, que ou seria o candidato, se passasse na pesquisa, ou ele seria o vice. E eu falei que não, dessa forma não daria, eu não teria como aceitar, que a gente sentaria, fazia um projeto que eu ia construir. E nesse processo todo eles começaram a convidar a oposição para estar do lado deles. E foi aí que eu tive uma conversa e senti que não, que já estavam querendo era fazer a pressão ou para eu desistir ou para me anular. E aí eu tchau, falei então, cada um para um lado, e fui construir. E muito em cima, né, porque abril, maio, aí
Começamos a conversar em abril, em maio, até em junho eu achei que eu ainda ia ter o apoio. E quando ficou bem clara essa situação, eu procurei alguns partidos e aí a oposição veio, conversamos e construímos e 13 partidos vieram me apoiar. Então, não era fácil, porque ainda teve várias situações que demonstravam que parecia que a gente estava ligado, mas eu fui também muito, muito firme, né? Como eu fui firme para não aceitar imposição, eu falei que eu queria um projeto que tivesse o meu perfil de mulher, perfil humano, e um perfil que eu tivesse condições de eu ser a Eliene. E se não fosse dessa forma, eu não aceitaria. Aí foi o que aconteceu. E aí reunimos com os partidos e eu também me coloquei dessa forma. Querem o bem de Cáceres? Todo mundo quer me ajudar? Vamos, então. Aí construímos e, graças a Deus, tinha 3 candidatos a prefeito, né, que tinham lançado, vieram conosco, e aí formamos essa grande aliança e conseguimos realmente a vitória. Só que toda essa caminhada, né, de você trazer os partidos, de trazer candidato a vereadores, e esse processo todo, você tem que ter muita habilidade, porque são grupos diferentes, também tem vaidade, as pessoas querem espaço, mas graças a Deus, né? Falei muito, olha, gente, eu gosto de conversar olhando nos olhos, e o que eu penso primeiro na cidade. Eu tenho certeza que quem ajuda a eleger, tendo o perfil, vai estar comigo no governo, só que isso é uma construção. Vamos me abraçar, vamos para a luta, vamos trabalhar com determinação. Trabalhei com muita determinação, isso também foi fundamental, muita garra. Em momento nenhum, nada a deixei me baquear. Os ataques eram muitos, todos me atacavam, e os fake news, as mentiras, e voltar na casa do eleitor, na liderança, ir lá desfazer, não foi fácil. Trabalhava, eu acordava 5 da manhã, dormia meia-noite. E fiz arrastão são 53 bairros, em 23 bairros, visitei os distritos, assentamentos, era uma energia muito boa. E eu consegui ser a Eliene, entendeu? Nada, eu falei, não, eu quero ir por aqui. Aí tinha um marqueteiro, lógico, ele me orientava. Eu falei que pela primeira vez, porque eu tinha passado pelas outras 2 campanhas, mas o marqueteiro leu a minha alma, né? Porque eu falava, não, eu quero assim. Ele, não, é assim mesmo, você está certo. Tal. Isso também ajudou muito, né? Ótimo.